de Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro vou falar a favor, bolufas nenhuma, eu sou contra a reforma da Previdência. É apenas para falar primeiro que depois eu tenho outra atividade e preciso ir embora. Queria cumprimentar todos os deputados, funcionários, pessoal que está nos assistindo e principalmente vocês que estão na galeria com essa luta, com essa coragem, com essa garra. Isso é um estímulo para todos nós. Eu falei aqui da tribuna no dia de ontem, vocês não sabem o tanto que isso fortalece a luta nossa aqui, no plenário, nos corredores, nas reuniões, nas comissões, o tanto que fortalece a presença de vocês nas galerias, nos corredores, nos gabinetes de cada deputado, fazendo a parte de vocês. E na semana passada, quando foi suspenso os trabalhos aqui, que não foi votado, né, a PEC, foi graças às manifestações de vocês nos corredores. Foi graças ao enfrentamento que vocês fizeram. Caso contrário, naquele dia teria sido votado sim. Além do papel importante das deputadas do PT, do PCdoB, do PSOL, do PCdoB, aquilo que vocês fizeram lá fora foi importante. Para o presidente tomar aquela decisão de encerrar a votação, mas não votar o projeto. Então, mais uma vez, a luta da gente aqui no plenário, nos corredores e com vocês se mobilizando, isso ajuda e ajuda bastante. Queria colocar o seguinte, o governo precisa entender, se não entendeu ainda, que quando você vai fazer uma reforma da Previdência, você mexe com muita coisa. Muitos elementos estão envolvidos. É a vida de trabalho dos profissionais, no caso, os funcionários públicos do Estado de São Paulo. É a vida da família, da mulher ou do marido, dos filhos, dos netos, dos bisnetos que está em jogo. E o governo Dória não percebeu isso. Tem outra coisa que ele não percebeu, o tanto que é delicado quando se fala numa reforma previdenciária. É só ele verificar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na América Latina e no mundo todo. Será que ele não percebe o que está acontecendo na Argentina, ou aconteceu na Argentina? Ele não percebe o que aconteceu na Nicarágua, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na França, o que aconteceu na Grécia, quando mexeu com a Previdência? Parece que ele não entende, parece que ele não percebe isso. Então é algo muito delicado. E para isso, precisa ter juízo. O que parece que ele não tem, aliás, ele não tem, né? Então o que ele quis? Ele quis dizer o seguinte, achou que era fácil, que em 15 dias ia resolver o problema aqui no estado de São Paulo. Ele desconheceu, por exemplo, que lá em Brasília, a reforma da Previdência demorou mais de um ano. E aqui ele achou que toque de caixa ia se resolver tudo. Aí juntou o governo Dória com o PSDB e com o presidente ajudando, imaginaram que ia ser fácil. Só que tem a reação, e a reação foi o seguinte, foi a resistência de vocês, dos deputados aqui da oposição, e muitos que não aceitam a reforma da Previdência, e deu no que deu. Mas parece que com tudo isso, não criaram juízo. Não criaram juízo. Continua os absurdos, os atropelamentos nas comissões. A liminar conseguida pelo deputado Emídio, né, hoje julgado, e não foi derrubado pelo pleno, parece que não serviu, porque hoje pela manhã, mais uma vez, o presidente da Comissão de Finanças, de forma arbitrária, ditatorial, passa por cima do regimento da casa.
e não deixa a oposição, a bancada do PT, através do deputado Paulo Fiorilo, de votar o voto em separado. O que vai acontecer, deputado Aprígio? Mais uma judicialização. Mais uma vez, vão perder na justiça. Mais uma vez. Hoje passa o dia todo esperando uma decisão lá de Brasília, do Toffoli. E, aliás, estão esperando ainda. Será que não é mais fácil de fazer o processo de forma correta, de forma regimental, não atropelando? Mas eles têm na cabeça o seguinte, que aqui em São Paulo pode tudo, mas não pode tudo. Não pode. E isso está sendo uma lição para o governo Dória e principalmente para casa. Para casa. Esse episódio de hoje pela manhã, de não deixar ler o parecer, o voto em separado, outras vezes já aconteceu na Assembleia Legislativa. Todas as vezes foi derrotado. A questão de ordem lida pelo deputado Estevão Galvão, no dia de ontem, que o presidente ainda não respondeu, isso já foi feito 2, 3 vezes. Se ele der no parecer favorável ao deputado Estevão Galvão, ele vai passar por cima até daquilo que ele já tomou de decisão. Eu imagino que não vai acontecer isso. Eu imagino que o que está acontecendo, que aconteceu aqui em São Paulo, e provavelmente vai acontecer lá em Brasília, vai ser uma lição para ninguém passar por cima do regimento dessa casa. Respeitar o regimento. Deputado Mauro Bragato, que tem muitos mandatos aqui, ele sabe muito bem que não adianta passar por cima do regimento, querer atropelar. Não adianta, é perda de tempo. E por último, colocar que essa reforma realmente não dá para aceitar. E nós colocamos aqui, falamos para todas as categorias dos funcionários que procurou a bancada e os deputados do PT. Nós não concordamos com essa reforma. Nós vamos votar contra. Nós não vamos negociar, inclusive, nenhuma emenda. Não é uma emenda daqui, outra ali, que vai mudar o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é não, é contra. Porque essa reforma não presta. Essa reforma tira direitos dos trabalhadores, dos profissionais, dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Isso está claro. Isso está claro. E da forma que está sendo feito, de forma soldada, mais ainda. Aí é que não dá para aceitar. Mas que parece que os governos tucanos não tem jeito. Não tem jeito. Isso que está acontecendo com a reforma da previdenciária é o que aconteceu, por exemplo, com a questão da segurança. O caso Paraisópolis, que nós estamos repetindo toda hora aqui. Ele fez um discurso de campanha, né? Com aqueles discursos que era simplesmente eleitoreiro, que podia tudo, e agora ele percebeu, precisou morrer 9 jovens, nenhum com passagem pela polícia, para depois de uma semana, ele voltar atrás de tudo que ele falou, de tudo que ele pregou, porque teve uma repercussão nacional, repercussão mundial, equiparado ao que aconteceu no Carandiru há muitos anos atrás, e na favela naval em Diadema, que os governos daquela época acabaram com sua carreira, e não vai ser diferente com o Dória. Isso está marcado na testa dele, vai pagar caro por isso, mas mais caro quem está pagando são as famílias das 9 vítimas, que essas daí não conseguem recuperar o ente perdido. Das famílias que estão com pessoas nos hospitais, graças a uma irresponsabilidade do governador. O policial foi afastado, né? Demorou, titubeou, agora afasta 38 policiais. Quer dizer que depois de uma semana que ele percebeu,
Depois de uma semana que ele percebeu da burrice que ele fez e do comando que ele deu, os policiais são culpados, mas o culpado principal é quem mandou fazer aquilo, é quem está por trás, é a política dele. Então isso é o governo do PSDB aqui no estado de São Paulo, né? Com esses absurdos que tem. Hoje o presidente pautou um outro projeto, que é o PLC, para ir gastando tempo, para ir se discutindo, esperando essa liminar lá de Brasília, para que derrube. Mas eu vou falar para ele, presidente Cauê Macris, é melhor pedir para o governador retirar essa PEC aqui, desistir, né? Desistir disso. Se quiser mandar uma outra PEC da reforma previdenciária, mande, mas mande de forma correta. A bancada do PT vai continuar sendo contra. Agora a Assembleia Legislativa e o Estado de São Paulo, deputado Roque Barbieri, não vive só de PEC, de reforma previdenciária. Nós temos as contas do governador aqui para discutir, nós temos o PPA e nós temos o orçamento. Além de muitos projetos de deputados na fila para ser votado. Então a casa não pode parar e ficar por conta da reforma da Previdência. Então que se paute, que se volte à rotina normal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E que a gente possa discutir aquilo que é de interesse para toda a população do Estado de São Paulo. Que a gente possa voltar a discutir orçamento e corrigir os absurdos que veio na peça orçamentária lá do Executivo. E tem muita coisa para fazer, deputada. Muitas correções. Por exemplo, uma que tem tudo a ver com a Previdência. Entre confiscar mais salário dos funcionários públicos, passando de 11 para 14, vamos dar uma olhada, uma revisada em todas as desonerações que tem no Estado de São Paulo. São mais de 20 bilhões e que ninguém sabe o que é. Só aí teria muito dinheiro. O deputado Carlos Gianazzi coloca aqui sempre e apresenta aqui os devedores do ICMS no Estado de São Paulo. Onde que está a Secretaria da Fazenda para fazer um pente fino e cobrar esses devedores? Eu acho que é uma forma de você arrumar dinheiro. E outra forma também, e eu já fiz esse levantamento, é da gente dar uma olhada nos gastos em publicidade aqui no Estado de São Paulo. É um absurdo. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para habitação, não tem dinheiro para saúde, para segurança pública, não tem dinheiro inclusive para o judiciário, para a defensoria pública. Aí você vai olhar lá no orçamento, um aumento de 24% em comunicação, que está como Secretaria de Governo. De onde que saiu esse dinheiro? Aí você começa a perceber na televisão, todo dia em casa, uma propaganda a nível nacional de Visite São Paulo. A gente percebe que é uma pré-campanha para presidente da República em 2022. A preocupação dele é só isso. É só isso. Não dá para admitir, e todos vocês, os funcionários públicos, têm razão, e a conta é fácil de fazer. O cara que ganha mais de 5 mil reais, deputada Bebel, conhece muito bem, paga 27,5% de imposto de renda. Paga 11% hoje de desconto. Você passa para 14%, 27,5% mais 14%, é quase a metade do salário. E tantas outras coisas que tem. É inconcebível. Isso não é desconto, isso é confisco de salário. Então a gente precisa acabar com isso. Os deputados que estão indecisos,
né? Precisa tomar decisão. E é bom lembrar para todos os deputados, principalmente os novos que chegaram aqui, façam um levantamento dos deputados federais que votaram favorável à reforma trabalhista. Façam um levantamento para vocês verem quantos que votaram o ano passado. Vai acontecer a mesma coisa aqui no estado de São Paulo. A população, os funcionários, vão ficar de olho e pode ter certeza que vão dar resposta. Era isso, senhor presidente, e a bancada do PT, mais uma vez, é contra a reforma previdenciária e favorável que o governo retire essa reforma daqui e que nunca mais mande para a Assembleia Legislativa.